Oi, amores! Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e bora pro vídeo! Então, minha gente, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vim dar pra vocês algumas dicas de estudo. Eu perguntei lá no meu Instagram, que inclusive vai estar aparecendo aqui na tela e aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu perguntei no Instagram se vocês queriam que eu trouxesse esse tipo de vídeo aqui no canal, aproveitando agora esse clima de volta às aulas. E a maioria votou que sim, que queria, então aqui estou eu com esse vídeo. Então vamos lá contar pra vocês algumas dicas de estudo que eu uso já há um tempo e algumas dicas que eu pretendo começar a usar esse ano e vamos ver se vai dar certo, né? E vamos lá para a primeira dica. Essa primeira dica que eu vou dar depende muito do horário que você estuda. Eu, por exemplo, estudo pela manhã. E que dica é essa? Tomar um bom café. Ou então almoçar bem, enfim, comer bem antes de você estudar, antes de você entrar na aula. Porque isso vai interferir em outras dicas que eu vou dar mais adiante. Mas de início é essa, se alimentar bem, fazer uma boa refeição antes de você ir para a aula. A próxima dica é, tire todas as suas dúvidas possíveis na hora da aula. Sempre pergunte ao professor qualquer dúvida que você tenha, por mais que você pense que aquela dúvida é idiota, é uma dúvida simples, é uma coisa básica, mas você está com dúvida, então pergunte. Essa dica eu aprendi na marra praticamente e há pouco tempo. Antigamente eu ficava a aula inteira calada, muda. Eu tinha muita vergonha de tirar minhas dúvidas, mas no final da história quem se prejudicava era eu. Então tire todas as suas dúvidas na hora da aula. O professor está sendo pago para isso, o professor está ali para isso, para te ensinar e tirar as suas dúvidas. Então não tenha vergonha. Se você tiver vergonha, pergunta no final da aula ou pergunta de um jeito mais discreto, mas tira as suas dúvidas na hora da aula. Essa dica eu não utilizava e vou começar esse ano porque eu achei muito válida e muito interessante, que é ficar 30 minutos ou uma hora após a aula, revisando tudo o que aconteceu naquela aula. E a dica anterior, a primeira dica que eu dei, interfere nessa. Por quê? Eu, por exemplo, vou colocar a minha situação como exemplo. Eu estudo pela manhã, então a minha aula começa de 9 da manhã e vai até 11h50. Se eu tomar um bom café da manhã e fizer um lanche na hora do intervalo e tal, se eu estiver bem alimentada, eu vou conseguir ficar esses 30 minutos, essa uma hora a mais. Se eu não tomo um bom café, no final da aula, com toda certeza, eu vou estar morrendo de fome, que era o que acontecia comigo ano passado. Eu não me alimentava bem antes de ir para a aula, e no final da aula eu estava morrendo de fome. Então eu não tinha condição nenhuma de ficar 30 minutos, de ficar uma hora, 40 minutos, momento nenhum. Terminou a aula, eu corria para comer, porque eu estava morrendo de fome. Outra dica que eu dou para vocês também, tem a ver com a aula em si, é tomar água durante a aula. Você precisa se hidratar, né? Isso faz bem não só para os estudos, mas faz bem para a sua vida. E outra coisa, se na sua aula tiver intervalo, levante e vá lanchar. Por mais que você faça um lanche simples, como um biscoito, como uma coisa simples, mas coma. Exatamente para que no final da aula você consiga ficar esses 30, 40 minutos, uma hora, revisando as coisas que aconteceu naquela mesma aula, tá, gente? Esse tempo que eu tô falando é para você dar uma lida, para você revisar, para você pesquisar alguma coisa que você achou interessante sobre aquela aula desse mesmo dia, beleza? Essa dica que eu vou dar agora tem muito a ver com a anterior. Nesse momento que você estiver revendo, relendo, pesquisando coisas que você anotou durante a aula, explique em voz alta para alguém ou para alguma coisa. Para si mesma, para o seu animal, para a parede, para sua mãe, para você no espelho, enfim. Explique o conteúdo dessa mesma aula para alguém ou para alguma coisa, de preferência em voz alta. Isso me ajuda muito. Eu não sei como que vai ser com você, mas me ajuda muito. Ouvir de novo, né, me ouvir falando as coisas da aula me ajuda a memorizar, me ajuda a aprender. Não sei se vai funcionar com você, mas comigo funciona. A próxima dica é, cuidado, tudo tem limite. Você não precisa estudar 24 horas por dia.
Até porque você tem vida fora da faculdade, fora da escola, fora dos seus estudos. Você tem outras coisas para fazer. Então, vá fazer essas outras coisas e escolha algum momento do dia específico para você estudar. Por exemplo, eu estudo pela manhã, né? A minha aula é pela manhã. Depois da aula, eu quero ficar esses 30, 40 minutos, 1 hora estudando as coisas daquela mesma aula. E à tarde eu passo fazendo as minhas coisas normais, ou mesmo que você não faça nada, gente, de obrigação. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de obrigação para cumprir, não faça nada. Você precisa de um tempo para não fazer nada. Você precisa de um tempo para descansar a sua mente. Não é legal você ficar estudando 24 horas por dia, porque você vai acabar altamente esgotado. Como eu estava falando, né? Eu estudo pela manhã, quero tirar esses 30, 40 minutos depois da aula para rever as coisas daquela mesma aula. À tarde eu fico sem fazer nada ou fico fazendo outras coisas. E à noite é quando eu quero voltar para os cadernos. É quando eu quero voltar a estudar. Eu acho que essa dica também é super valiosa. Escolha momentos específicos do seu dia para você estudar. Então, o meu momento de estudar mesmo, assim, coisas novas, podemos dizer assim, é à noite. E como é que eu pretendo fazer isso? É outra dica e eu acredito que dê certo para vocês também. Testem e depois me digam se deu certo. Quando eu voltar à noite, né, para sentar e estudar, eu quero ficar novamente 1 hora estudando o quê? 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, revendo as coisas daquela mesma disciplina que eu vou estudar agora, no caso a disciplina do dia seguinte, mas da aula anterior. Não sei se eu consigo entender. Vamos dar um exemplo aqui que fica mais claro. A disciplina da terça é disciplina X. Então, segunda à noite, eu vou estudar a disciplina X, mas da aula passada. Eu vou estudar o conteúdo que já passou, para que eu lembre do que aconteceu, lembre do que eu estudei, refresque um pouquinho a minha memória. E aí, depois desses 30 minutos, desses 40 minutos, dessa 1 hora, eu vou estudar as coisas do dia seguinte, dessa mesma disciplina, mas os materiais da aula que vai vir. Porque na minha faculdade é assim, não sei o resto das escolas e tal, mas na minha faculdade é assim, eles disponibilizam textos, vídeos, pra gente estudar para a aula seguinte. Então eu quero tirar esses 30 minutos, 40 minutos, 1 hora para estudar as coisas da aula passada. E depois que eu lembrar dessas coisas, que eu relembrar das coisas da aula passada, eu leio os textos, eu vejo os vídeos, eu pesquiso coisas para me preparar para a aula do dia seguinte. É assim que eu pretendo fazer. A última dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: tire um dia na semana para você rever tudo que foi estudado naquela semana. Se você for do tipo de pessoa que para você funciona fazer resumo, mapa mental, anotações, tanto escritas quanto no computador, você pode, nesse dia que você escolher, apenas ler isso que você escreveu. Esse resumo, ou rever o mapa mental, ou, sabe, rever as anotações que você fez, não importa se é digitado, se é escrito à mão, enfim. Você tira um dia na semana para rever todas as aulas que você teve, assim, todos os conteúdos que você teve naquela semana. Pra mim, qual é o dia que dá certo pra mim? Sábado. Pra mim, sábado é o melhor dia. E sábado pela manhã. Não sei como é que eu vou fazer isso, porque é uma coisa que eu não faço, mas eu pretendo começar a fazer esse ano. Não sei como é que eu vou fazer isso, porque eu não gosto de acordar cedo, mas eu preciso fazer e a hora que mais dá certo pra mim é pela manhã. Por mais que eu não goste de acordar cedo, a hora que mais dá certo pra mim é pela manhã. Então eu pretendo sentar de manhã e olhar todos os textos que eu escrevi, os resumos que eu escrevi das aulas que eu tive naquela semana. Eu não sou o tipo de pessoa que funciona fazendo um mapa mental. Eu não consigo, me perco toda fazendo um mapa mental. Não é pra mim. E digitando no computador também não é pra mim. Eu gosto de fazer resumo à mão. E na verdade não é nem resumo, no sentido de anotei na aula e depois passei a limpo. Isso também não funciona. É o que eu escrevo na aula. A professora vai falando, vai acontecendo as coisas e eu vou anotando. Aí no final da semana, no sábado, como eu falei pra vocês, eu pretendo ler o que eu escrevi na hora da aula, da semana inteira, de todos os conteúdos que eu vi na semana. E é isso, gente, essa foi a última dica. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que alguma dica dessa tenha te ajudado. Se você quiser que eu traga mais vídeos nesse sentido, mostro contando pra vocês aqui coisas que não funcionaram pra mim, mas que podem funcionar pra você. Deixa aqui nos comentários que eu venho sim, com toda certeza. Lembrando, gente, que as dicas que eu dei aqui são dicas que funcionam pra mim.
São dicas que deram certo pra mim, são dicas que eu gostei, são dicas que eu acho interessante, mas que não necessariamente vai funcionar pra você. Cada pessoa funciona de um jeito. Lembrando disso, né? Nunca esqueça. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, vai me seguir no Instagram para você participar. Sempre que eu postar ideias de vídeo por lá, você dizer que se quer, se gosta. E até o próximo vídeo.